pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Inquilino, um guia para quem mora em condomínio. Se você tem alguma dúvida ou está enfrentando algum problema aí no seu condomínio, agora você pode nos enviar através do e-mail inquilino@ig.com.br. Quem sabe sua dúvida não é respondida aqui na semana que vem. Hoje a gente vai falar de inadimplência em condomínios. Para ajudar a gente a entender tudo sobre o assunto, hoje vamos receber o advogado Osmar Golegan, especialista em direito civil. Seja muito bem-vindo, Osmar. Olá, obrigado, viu? Obrigado pela presença e espero conseguir atender a expectativa aqui e dar as respostas necessárias. É um prazer receber você aqui hoje. Para começar, eu queria te perguntar por que as dívidas de condomínio são consideradas propter rem e o que isso quer dizer. Tá, eu vou começar pelo final, né? Propter rem quer dizer por causa da coisa, né? Então, as obrigações propter rem, elas acompanham o bem. Então, quando a gente fala de dívidas propter rem, quer dizer que o que gera aquela obrigação, o que gera a dívida é a coisa em si e não um ato da pessoa, tá? Então, o principal disso é dizer que o titular, o dono do imóvel, né, para a gente ficar já em melhores palavras, o dono do imóvel, ele não é o causador ou gerador dessa dívida, é o próprio imóvel. Então, trocando o proprietário, vendendo, ou quem quer que seja, não importa quem vai responder é quem está lá no momento, porque a dívida é do imóvel. Então, quando você adquire, você traz toda essa bagagem de memória do imóvel, dessa dívida, né? Ela carrega com ela, porque ela que é a dona da dívida e não a pessoa em si. No caso de uma venda de imóvel e ele tem dívidas de condomínio, o devedor original ali, a pessoa que era dona do imóvel, deixa de ter esse dever de pagar a dívida ou não? Sim, mas são pequenos aspectos, né? A dívida é do imóvel. Então, se eu sou um novo proprietário, o condomínio fala assim, novo proprietário, paga essa dívida. Normalmente, a gente pede sempre uma carta para o condomínio para entender, porque isso vai compor o preço do imóvel no final das contas, né? Mas se por um acaso passou, tá? O novo comprador, novo titular do imóvel, ele é o devedor e ele vai ser cobrado, tá? Isso não tira, tá? No final das contas, assim, por isso que eu falei assim, que é quase isso, né? Não tira o direito de regresso de você ir buscar do antigo proprietário, tá? Se não fez parte da negociação, se é uma dívida que você não tinha conhecimento, não quer dizer que você não possa ir cobrar do antigo proprietário, tá? Mas é isso. Cheguei, o condomínio fala assim, quem tiver ali na matrícula é quem vai responder por esse condomínio. Então, a pessoa pode comprar um apartamento novo e já começar com dívidas condominiais ali. Pode. Não é assim, se não fizer de repente, né? Mas o correto é a gente faz as pesquisas, conversa com o condomínio, né? Para poder levantar esses valores, porque fatalmente compõe o preço, né? Não só de condomínio, a gente foi condomínio, mas o IPTU também é uma dívida propter rem, tá? Então, isso tudo vai comporia o preço do imóvel quando você está negociando. E quais são as principais formas legais de cobrar um condômino inadimplente? Tá? O meio legal para você cobrar o condômino, além de você falar assim, olha, condômino, você está me devendo, né? Você buscar o meio, execução de título extrajudicial, tá? Depois que mudou o Código de Processo Civil em 2015, a dívida condominial virou um título extrajudicial e você pode fazer uma ação de execução. Antigamente tinha um trâmite todo mais demorado, mas desde 2015 isso mudou, tá? Qual que é a grande diferença de uma ação normal? A ação de execução, você fala com o réu, né, fala com o devedor assim, pague em 3 dias sob pena de penhora, tá? Ele tem alguns meios de defesa, mas na ausência do pagamento em 3 dias, você já pode pedir para o juiz para ter o que a gente conhece que é o bloqueio de conta, buscar seus bens, inclusive o próprio imóvel fazer frente a essa dívida condominial, né? Lá no última ação, né, você perdeu o imóvel em detrimento da dívida do condomínio. Mas o meio legal é esse, é a ação de execução de título extrajudicial. Falando em penhora, quais são as consequências que o condômino inadimplente pode sofrer dentro ali do condomínio e judicialmente, também na questão de ter o nome negativado? Isso pode acontecer? Pode. Como a gente está colocando que a dívida condominial é um título extrajudicial, tá? Ele vai poder sofrer as mesmas consequências que uma duplicata, que uma dívida um inadimplemento de outros tipos de dívida, ou seja, pode ir para o Serasa, pode ir para a inscrição o cadastro de inadimplentes de preferência, Boa Vista, o que quer que seja, e pode também ir para protesto, tá? Você pode protestar o título condominial também. Então, a consequência natural é o crescimento da dívida, é o seu nome negativado, tá?
e de imediato são esses pontos. O imediato, que já é você ser réu numa ação de execução, é a dívida ir crescendo ao ponto de você ter até o seu imóvel penhorado, ou em leilão, ou até o próprio condomínio puxar o imóvel para si mesmo, né? No caso ali de consequências dentro do condomínio, o inadimplente pode ser proibido de frequentar áreas comuns, por exemplo? Não, eu tinha em mente, né? Eu fui pesquisar bastante, achei assim, eu achei de 20, 30 jurisprudências que eu estudei para conversar com você hoje, eu achei uma só em que houve essa proibição, mas assim, 2020, jurisprudência solta. Qual que é o ponto para você agir desta forma? O condomínio ele não pode te impedir de usar as áreas comuns, as áreas de lazer, porque você está detendo o condomínio, tá? Por quê? A lei já prevê quais são as sanções do inadimplemento. Não adianta você ter na convenção condominial que o inadimplente não pode usar churrasqueira, que não pode usar piscina. Isso é ilegal, tá? Por quê? A lei prevê que o inadimplemento do condomínio vai gerar multa e crescimento da dívida, tá? E você tem as outras consequências. A lei não prevê a proibição do uso da área comum. Então você já tem as sanções por estar inadimplente. Você não pode extrapolar, porque isso aí os tribunais entendem que já ultrapassa a sanção que é do próprio crescimento da dívida. Você comentou que quando o condômino está devendo ali a taxa condominial, ele pode sofrer multa. E eu queria saber se tem um limite legal para essa multa e se tem juros. Sim. A gente tem, mais uma vez, né? A gente teve alteração lá em 2012. Eu estou com 41 anos, então eu lembro bem do que era as dívidas de condomínio de antigamente, ainda mais anos 90, era um problema econômico nacional, né? Então a gente tinha condomínio que aplicava 10%, 20% de multa, um inadimplemento muito grande dos condôminos à época, né? Então o Código Civil de 2002 veio com um teto de 2% de multa, tá? Mas a questão da aplicação dos juros e correção, a gente tem que analisar a convenção condominial. Se a convenção prevê, olha, a correção monetária que a gente vai usar aqui é o IGPM, é o IPCA, é qualquer outro tipo de índice, é o que vai ser utilizado. Juros de 1% ao mês no caso de inadimplemento. Você não pode, aí você tem até um teto de não ultrapassar esses juros de 1%, porque mais do que isso a gente cai numa outra lei, que é a lei de usura, né, que quem pode aplicar juros maiores é só a instituição financeira. Os particulares entre si não podem fazer isso, tá? Mas então, voltando a esse 1%. Atualmente, desde agosto de 2024, a gente teve uma alteração no Código Civil em que você tem que... O índice nosso geral agora de correção monetária é o IPCA, e a aplicação de juros é uma continha aritmética que é a diferença do IPCA com a aplicação da Selic. Tá? Os juros são com base na Selic, menos a correção monetária. É uma continha simples de fazer até. Tá? Mas isso é uma inovação agora de agosto. Na ausência da convenção condominial dizer como que tem que ser o índice de correção, como que tem que ser a aplicação de juros, a gente se recorre à regra geral agora, desde agosto de 2024. Tá? Então, aplica-se 2% de multa é o teto. A convenção pode ver menos, mas eu duvido que vá ter alguma que diga isso, para aplicar menos, né? Então, é 2% de multa do valor total, juros de 1% ao mês, juros Selic ao mês, né? E a correção monetária mês a mês também. Tem alguns casos de condomínios que eu não sei se exigem ou se pedem, gentilmente, para moradores ratearem dívidas de moradores inadimplentes. Isso é legal? Como isso é definido? Não tem a legislação não fala assim, olha, o valor do condômino vai ser rateado entre os outros condôminos, né? Não tem esse ponto específico. O que tem é o seguinte, o condômino ele é obrigado, isso é legal, a pagar uma cota à parte do rateio condominial, e aí a convenção vai definir se é por cabeça ou se é por área. Se é pelo tamanho do seu imóvel, se é só pela sua unidade, né? Então, a sua obrigatoriedade é essa. Você não está obrigado a pagar o condomínio do inadimplente. Mas a gente tem que pensar que a massa condominial o condomínio, a ideia de condomínio é mais de uma pessoa ser dona do mesmo espaço. Né? Essa a ideia de condomínio. Então, pensando numa questão de convivência, de gestão da coisa comum, né, da massa condominial, você pode ter o rateio daquele inadimplente, mas isso é um rateio extraordinário, ou seja, você tem que trazer isso em assembleia, conversar com os condôminos, ver se tem aprovação, falar, olha, nós estamos tendo um problema de caixa,
A gente pode começar a enfrentar problemas porque temos um condomínio que não pode ser dito qual, né, não pode ser uma forma vexatória, mas assim, olha, temos o problema de um condomínio que não está pagando, estou tomando as atitudes para cobrar, né, mas a gente precisa ratear esse custo aqui, porque senão a gente vai começar a enfrentar problemas de manutenção ou de contas comuns, né? Mas o principal é o seguinte: eu tenho a obrigação de pagar em relação à minha unidade, seja por metragem, seja por cabeça. Qualquer coisa diferente disso, eu preciso ser tratado em assembleia. O fundo de reserva pode ser utilizado para pagar dívidas de condomínios inadimplentes? A gente volto, né, a dizer que, por questão de... o fundo de reserva, ele é um patrimônio do condomínio, tá? Ele compõe... A gente tem que pensar o condomínio não como uma empresa, porque ela não é feita para lucrar, mas ela é feita para se gerir e ser mantida. Né? Por bem, o condomínio com fundo de reserva, um condomínio saudável, significa que você tem não tem dor de cabeça, né? No final das contas. Então, o fundo de reserva, ele pode ser usado para pagar? Pode, mas eu tenho que aprovar isso na Assembleia. Né? E aí a gente tem que tomar um cuidado de que o fundo de reserva, ele não é a propriedade do fundo de reserva, a ideia dele, não tem uma obrigação legal também, né, dito, olha, o fundo de reserva é exclusivamente para isso. O fundo de reserva é um fundo para emergência, para você capitalizar para fazer obras futuras de manutenção, fachada, elevador, sabe? A gente sabe que são coisas que são custosas, né? Então, o fundo de reserva, ele tem que ser usado para isso. Usar extraordinariamente. Fala assim, gente, estamos precisando dar um up aqui nas coisas, então estou com uma dívida grande aqui por culpa do inadimplemento do condômino, tem que ser levado à Assembleia. Tudo que eu fui lendo aqui, o que a gente tem até de... Eu moro em prédio, né? Então, a gente acaba conversando também. O ideal é que o fundo de reserva seja para dar a segurança e da necessidade de ter tem o fundo de emergência e fundo de reserva também, mas é isso. A destinação que vai ser dada, tanto faz. Na verdade, a lei só fala que o ideal é você ter o fundo, ter um dinheiro guardado para gerir emergência, para gerir contratação, para gerir uma inovação, né? Ou para se resguardar quando você está tendo esse inadimplemento e pode afetar uma obra em andamento. Você pode sempre... Mas ponto principal, fundo de reserva é patrimônio do condomínio, qualquer utilização do patrimônio do condomínio precisa passar por assembleia. Dentro do condomínio, existe um prazo legal para o inadimplente pagar ali as dívidas, ou ele é definido no regimento interno ou em assembleia? Como isso é definido? Então, a gente tem a data de vencimento do condomínio. Então, normalmente vai ter na convenção dizendo, olha, o condomínio vence na data tal. Né? A gente tem... O Código do Consumidor fala que o vencimento você pode ser escolhido, né? Quando você tem as suas contas de consumo, você pode definir. O condomínio, como não é uma relação de consumo, você pode ter, sim, a questão da arrecadação numa data específica. Né? Mas, além da questão do vencimento, assim, não tem uma data específica de você dar lastro, né? Você permitir que o condomínio fique inadimplente. O dia seguinte, o condomínio tem que ser pago no dia 1 ou no dia 5. No dia seguinte, já estou aplicando multa, e no mês seguinte disso, já estou aplicando juros e correção monetária. Então, ali o síndico não dá um prazo, né? A multa já é no dia seguinte. Ele não tem, e tem mais, ele não pode fazer isso. O condomínio não tem descrição, ele não pode simplesmente falar assim, vou te dar uma colher de chá. Né? Não pode. No dia seguinte ao inadimplemento, você já está aplicando multa. Mais, o síndico não pode dar desconto. Tá? Porque a hora que eu dou desconto, eu estou dando um prejuízo de caixa no meu condomínio. Ele pode ser responsabilizado por isso, inclusive. Então, até brinco aqui, eu falei, gente, quando a gente tem ações de execução aqui de condomínio, quando lidamos com eles, eu falo assim, olha, eu falo para o cliente que está devendo, eu falo assim, olha, o condomínio quer saber de dinheiro no caixa. O síndico quer saber de entregar as contas íntegras, sem falta no caixa dele. Desconto ele não vai te dar. O máximo que ele vai fazer é te dar uma forma de tentar ser adimplente da melhor forma, mas sem abrir mão de multa, sem abrir mão de juros, sem abrir mão de correção monetária. Deixando claro que o síndico tem a obrigação legal de agir ali com relação a condôminos inadimplentes, né? Sim. Ele tem, até mesmo para a composição das contas da gestão dele, tá? Não que ele vá responder pessoalmente ou pelo seu patrimônio pela não cobrança. Tá? Vai responder por não ser eleito síndico novamente, né? Porque é uma obrigação do síndico correr atrás disso, representar o condomínio em ações judiciais e ir atrás dos inadimplentes também. Quais medidas o síndico pode tomar para prevenir inadimplência ali no condomínio?
olha, prevenir por si só, a gente não tem como, porque não tem como controlar, né, a vida do condômino, que a gente não sabe o que passa por ele, para ele acabar inadimplindo, né? Ninguém quer ficar sem vaga condomínio porque sabe o problema que gera. Mas o que ele pode ter pensando num preventivo, é de dizer, olha, o quanto impacta negativamente o condomínio inadimplente, né? O que pode acontecer, assim, olha, no caso de ter um aviso no condomínio, em caso de inadimplemento, vai ser aplicada multa, ele pode já ter um planejamento e dizer, olha, depois de tantos meses inadimplente, a gente vai ajuizar a ação, né? Então, não tem um momento, assim, que a gente diga que é crucial, né? Fala assim, olha, de prevenção. E sim, são os atos posteriores. Chamar esse condomínio para conversar, falar assim, olha, antes de entrar com a ação, tentar parcelar e falar assim, olha, parcela, mas você mantém adimplente. Então, é tentar entender o que está acontecendo, até mesmo para o síndico poder tomar a medida mais rápida ou não. Assim, eu já vou ter que ajuizar a ação porque esse cara aqui, infelizmente, vai me dar problema. O morador inadimplente pode participar e votar em assembleia? Não. Isso como a gente falou mais cedo, né? O condomínio ele pode usar as áreas de lazer, as áreas comuns, né? Isso não tem impedimento, porque a lei não prevê. Mas a lei prevê especificamente que o condômino que não está quite, né? Não está pagando em dia, né? A cota condominial, ele não tem direito a voto. E aí eu já vi discussão, fala assim, eu não voto, mas eu vou participar. Fala assim, não. Você não tem direito à voz, a voto e à presença. Sequer tá explícito no Código Civil que é a participação. Então não vai ficar de canto, né, atrás da porta ouvindo a Assembleia. Não pode participar, não pode ser o que a gente chamaria não pode ser apregoado. Tá? A unidade inadimplente, ela não vai nem constar na chamada para comparecimento e registrar presença na Assembleia de Condomínio. Existe uma prática muito comum aqui no Brasil que era cortar a água de apartamentos, né, de condôminos inadimplentes. Ela foi proibida, né? Eu queria que você dissesse para a gente por que não se pode fazer isso. Vamos pensando aqui, né? Que a gente falou mais uma vez, né? A gente falou das áreas comuns, né? Da área de lazer. Então, assim, se eu não proíbo a área de lazer, que é uma situação, não é supérfluo, mas não é essencial para a vida, né? Se eu posso comparecer na piscina, na churrasqueira, cortar a água é uma medida totalmente, né? É absurdo, porque é essencial, né? Então, vai caber ao síndico correr atrás para fazer a cobrança e para fazer essa recomposição dos custos, né? Mas, assim, realmente, cortar a água, usar de medidas de eletricidade, de acesso ao seu próprio condomínio, de garagem, são medidas que extrapolam a previsão legal do inadimplemento, tá? Então, a gente redunda no mesmo princípio, né? A gente já tem a previsão legal do inadimplemento, tá? Então, você não pode aplicar novas medidas, sem contar a questão da essencialidade, que é a água e a eletricidade na nossa vida hoje em dia. O síndico que toma essa atitude, ele corre o risco, inclusive, mesmo inadimplente, de ver o condomínio ser réu numa ação de danos morais. Tá? E vai perder. Vai pagar o condomínio, vai pagar o condomínio inadimplente por meio de atitudes dessa forma, tá? Então, assim, já resolve, né? Já resolve, né? Vamos fazer o condomínio se retropagar aqui. Mas a gente entende que ninguém quer ter que ficar pagando a dívida do outro, sabe? Mas a gente tem que entender que, ainda assim, convivência em sociedade, sabe? Vai ter o condômino que abusa dessa situação, então o síndico ele tem medidas eficazes para correr atrás disso, para fazer cessar esse inadimplemento, inclusive, como eu disse anteriormente, fazer o próprio imóvel responder pela dívida e se livrar desse condômino ruim, né? Osmar, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, estamos à disposição. E a gente se vê toda terça-feira, ao meio-dia, no canal do YouTube do IG. Semana que vem a gente vai falar sobre crianças em condomínios. Se você tiver alguma dúvida, manda no nosso e-mail. Até terça.